Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, Jesus está bravo na noite de hoje, não é? Ai de vós. Jesus hoje fala com cada um de nós. Quantas e quantas vezes nos pegamos, principalmente naquele período da Semana Santa, quando meditamos na Via Sacra, quando meditamos na celebração da Paixão, até mesmo no Domingo de Ramos, a paixão de Jesus, a morte de Jesus, o que Jesus sofreu, passou no seu Calvário por cada um de nós. Quantas vezes já nos pegamos dizendo assim: se eu estivesse lá, eu não teria deixado que isso acontecesse com Jesus. Bom, o salmista de hoje vem nos dizer algo que é crucial: Senhor, vós me sondais e me conheceis. Justamente por nos conhecer, olha o que Jesus vem nos dizer. Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. O que será que Jesus está querendo dizer quando ele diz: completai, pois, a medida de vossos pais? Jesus está nos dizendo que nós só não faríamos aquilo que foi feito de errado, como faríamos talvez coisa pior. Se nós tivéssemos vivido naquele tempo, talvez completaríamos os erros que os nossos pais cometeram. Ou seja, faríamos mais coisas erradas ainda. Porque Jesus conhece a fraqueza do nosso coração. E se nós hoje, com as fraquezas que temos hoje, imaginem vocês, quantas facilidades nós temos hoje. Se a gente comparar a geração, não precisa nem chegar até a época de Jesus. Quantos quilômetros você precisava andar quando você era criança para ir à missa? A pé, né? Não tinha carro, com ar-condicionado, não tinha nada do que a gente tem hoje. E as igrejas eram cheias. Hoje temos carro com ar-condicionado, moto, né? É tão mais fácil. Hoje, antigamente tinha tantas igrejas quanto temos hoje? Tinha tantos padres quanto temos hoje? Tinha tantas missas? Tinha a oportunidade que nós estamos tendo agora, quando você era criança, de ter uma missa nesse horário? Mas quando se tinha oportunidade, o povo ia. A gente via supermercados abertos aos domingos, cristãos fazendo fila, trocando missa para fazer compra no dia do Senhor. Dá para começar a dar um pouquinho de razão para Jesus, não é? Quanta coisa que a gente não deveria estar fazendo, justamente porque nós temos o que nossos antepassados não tiveram. Aí eu pergunto com vocês, se com carro, moto, tudo isso que a gente tem, todas essas facilidades na mão, a gente percebe hoje tantas igrejas vazias? Se me dissessem assim: fulano não está saindo de casa para nada,
os filhos dele que estão fazendo tudo, são os irmãos que estão fazendo tudo, são os netos que estão fazendo tudo. A gente até que poderia dar um pouquinho de crédito para essas pessoas que não estão indo à igreja. Nossa, elas não estão saindo de casa para nada, né? Agora a gente vê fulano, beltrano e ciclano no mercado, no banco, na feira, de teretetê com as pessoas na rua, e não pode ir na missa, não pode ir na igreja, porque na igreja é perigoso. Gente, a gente começa a entender, né? Ai de vós, quando Jesus nos diz. Por isso que ele veio nos dizer, infelizmente, é um chacoalhão em nós, né? Muitos de vocês não só teriam feito o que os antepassados, os pais de vocês fizeram, como poderiam fazer coisas piores. Hoje, vocês têm condições, né, privilégios que os seus pais não tiveram, e vocês fazem coisas piores que os pais de vocês fizeram. Hoje nós temos pais que nem sequer ensinam o filho a rezar mais. E não era para ser o contrário? Com internet na mão, com celular, né? Quanto apoio, quanto suporte a gente tem em casa. E mesmo assim, tem gente com a possibilidade, né? E olha só, em último caso, se a pessoa não pode ir à missa por algum motivo, ela tem a facilidade, onde quer que ela esteja, de acompanhar a celebração pelas redes sociais. Vocês acreditam que tem gente que nem isso faz? Olha como, né? A hipocrisia vai entrando na nossa vida de igreja. E aquele que dá a vida para que nós tenhamos vida, fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, milésimo plano. Quantas desculpas colocamos, né? Para não. Agora eu te pergunto, quando a gente deixa de ir à missa para fazer outras coisas, será que nós não estamos nos juntando àquele povo que crucificou Jesus? Se a missa é a atualização da paixão, morte e ressurreição de Jesus, será que as minhas mãos não estão naqueles martelos, naquelas marretas que pregaram Jesus na cruz? Como é que eu faria diferente, então? Hoje Jesus realmente está nos chacoalhando. Chega de hipocrisia. Vocês sabem o que é sepulcro caiado? Já percebeu a praça da igreja como fica bonita quando a gente renova aquela pintura de cal na beiradinha dos canteiros, etc? Naquela época, passar cal nos túmulos era uma coisa chique. Deixava o túmulo branquinho para o lado de fora. Mas o que adiantava ter um túmulo bonito por fora e por dentro ele está cheio de podridão, de vermes e tudo aquilo que a gente sabe, né? Matéria em decomposição, mau cheiro. E percebam vocês que é com essa cena, com essa imagem, que Jesus compara, né? Mestres da lei e fariseus daquele tempo. Pessoas que se vestiam bonito, que colocavam, quando a gente vê aqueles filmes da Paixão de Cristo, a gente vê, né, os fariseus com aqueles tecidos mais caros, né, aquelas roupas bonitas para aquela época. Mas por dentro, muita maldade, muita mentira. Amados irmãos e irmãs, quantos de nós já vivemos como esses fariseus, como esses mestres da lei? Vivíamos como cães e gatos dentro de casa, e ao chegar na igreja, o marido pega na mãozinha da esposa para entrar, fingindo ser a família perfeita. É isso que Deus quer? Não. Precisamos ser na igreja a extensão do que nós somos em casa. Já disse isso para vocês uma vez. Talvez por isso hoje, na hora que a gente sai de casa, a gente está fazendo o inverso do que a gente andava fazendo. Antes, quando a gente saía de casa, a gente já ensaiava o sorriso para as pessoas, né? A gente tem que mostrar para as pessoas fora que nós estamos bem. E aí, quando chegava em casa, a gente tirava a máscara com um sorriso e virava nós mesmos. O que Jesus fez? Não.
Vou cobrir esse sorriso de vocês. E agora, nesse tempo de pandemia, o que a gente está fazendo? Quando a gente sai de casa, difícil sorrir com o olho, né? Não dá. Quando é que a gente tira a máscara de verdade para ser quem nós precisamos ser? A hora que a gente volta. Você vai sorrir para a tua família primeiro. Rapaz, isso é muito sério. Muito sério. E lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar isso, um convite ao testemunho. Trabalhamos dia e noite. Foi assim que vos anunciamos o Evangelho de Deus. Um Evangelho vivido, o Evangelho testemunhado com o suor do nosso rosto, com o nosso sangue. Esse final de semana agora, eu estudei um pouquinho, tive a oportunidade de participar de um momento, estudar um pouquinho sobre a vida dos mártires. Meu Deus, a gente se questiona, é inevitável. O sacristão da minha paróquia disse assim: Padre do céu, será que se nós estivéssemos no lugar desse povo, será que nós teríamos feito a mesma coisa? Será que seríamos fiéis a Jesus como eles foram? Pessoas amarradas, em rodas que estraçalhavam o corpo das pessoas, e pela força da oração a roda partia ao meio. Pessoas jogadas em tacho de óleo quente, e dentro daquele óleo sendo fritadas em vida, cantando, louvando a Deus. Pessoas sendo dilaceradas por feras, bendizendo ao Senhor. Recentemente estava lendo a história de Chiara, e por conta de um câncer que começou na língua, o marido desesperado e ela dizendo: em tudo dai graças a Deus. E o câncer foi se espalhando, ela não tirou o bebê que ela carregava no seu bem e honrou a missão que Deus lhe confiou, vivendo a fidelidade até o fim. Recentemente, eu não me lembro o sobrenome dela agora. Não, mas não é a Luke. Não. Que história maravilhosa. Que história. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos verdadeiramente testemunhar com a nossa vida, com o nosso suor, com o nosso sangue. Que nós não sejamos cristãos só de fachada. Que diante de algumas situações da vida, nós sejamos quem nós precisamos ser. Contrários ao aborto, contrários às drogas, contrários à eutanásia. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Contrário a toda e qualquer forma de violência. Que o Senhor Deus, nos enviando o seu Espírito Santo, nos ajude a não sermos cristãos só de aparência. O que a sociedade quer? A sociedade tem medo de santos, sabiam disso? Desde sempre a humanidade tem medo dos santos. Nero ateou fogo em Roma para quê? Para botar o povo contra os cristãos. Quando se pede para matar as crianças, ainda pequenas, até 3 anos de idade, tinha-se medo de Jesus. Quem é esse que vem para ser rei? Quem é esse que vem para cumprir as profecias? Não, vamos exterminar todas as crianças até 3 anos de idade. José pega Maria e foge para o Egito. O mundo tem medo de nós. Guardem isso no coração. Os cristãos não podem ter medo do mundo. Os cristãos precisam ter sede do céu. E se nós estivermos realmente decididos pelo céu, nós não vamos deixar para viver o céu depois da morte. Nós vamos implantar o reino dos céus aqui. E aí entre nós não vai ter espaço para hipocrisia. E aí entre nós não vai ter espaço para mentiras, falsidade, porque todo o espaço entre nós será preenchido pelo amor. Por aquele amor que jorra do coração de Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós,
Eu confio em vós.